Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia neste dia em que dedicamos também uma especial atenção à doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns instantes. Até lá vamos olhar os temas que vão marcando a atualidade. Braga e Guimarães acolheram o Átrio dos Gentios. A iniciativa do Conselho Pontifício da Cultura abriu o diálogo a crentes e não crentes em torno do valor da vida humana. Uma reflexão aprofundada através de diversos workshops temáticos com a participação de algumas figuras públicas. São permanentes as circunstâncias em que se descobre o valor da vida. No Átrio dos Gentios, 6 temas quiseram perceber como se equaciona a vida, o que nela se valoriza e que artes são oportunidade para o expressar. Literatura, sofrimento, universo, genética e bioética, identidade cultural, valor do corpo. Em torno destes temas, aconteceram debates sobre o valor da vida, onde a questão de Deus nem sempre se colocou de igual forma, mas sempre com a mesma atitude de diálogo. Somos todos crentes, queremos no que queremos, como eu disse, a arte é a minha religião e eu creio em alguma coisa. Há só apenas um e um único Deus, e nós vamos ter que interiorizar isso. E não é porque eu nasci em terras lusas e por ser católico que eu vou ter que ostracizar. Não sou animista, que nasceu nas florestas do Congo ou da Amazónia, ou budista ou islamista. Opiniões de crentes e não crentes que se cruzaram no Átrio dos Gentios. No diálogo entre todos, a mesma preocupação, a procura de respostas sobre as grandes questões. Neste caso, o sentido da vida. Um tema que o momento presente torna ainda mais urgente debater. As pessoas têm algumas angústias e podem cair no absurdo, no caos, na falta de sentido. E temos que ajudar uns e outros a buscar um sentido da vida que para alguns terá final num transcendente, para outros nas grandes causas da humanidade. Ajuda que aconteceu em 6 painéis em diferentes locais de Braga, a cidade que com Guimarães acolheu o Átrio dos Gentios. Ciências e, sobretudo, experiências de vida sugeriram pistas para essa procura do sentido da vida. A espiritualidade, enquanto experiência do que está para além de nós, é, digamos assim, o veículo para chegar às fontes de sentido da vida. Não há cristianismo, não há fé cristã fundamental se não assume a dimensão corpórea de cada ser humano. Por vezes, dar um sentido à vida humana é mais importante do que a mera sobrevivência. A vida não existe enquanto não é contada. A missão do escritor ou do artista em geral é poder relatar a vida. No Átrio dos Gentios, outras expressões artísticas foram a ocasião de despertar para o valor da vida. Elas são apresentadas no programa Eclésia e no programa 70x7 deste domingo, 25 de novembro. Atualizar presenças, acompanhar os fluxos migratórios cada vez mais rápidos, olhar o homem religioso, a sua formação e a sua missão. Muitos desafios que ocupam por estes dias a reunião magna dos missionários scalabrinianos que está a decorrer em Portugal. O padre Alfredo é um missionário natural da Ilha da Madeira, mas há 43 anos que desenvolve missão no Brasil. Conhece bem a realidade migratória da América do Sul. Então, 2 fenômenos hoje marcam a América Latina. O retorno de muitos que migraram e estão voltando e a chegada de muitos novos migrantes. E no Brasil, por exemplo, o maior número são chineses. O segundo número são portugueses, por incrível que pareça. E há também, dentro da América Latina, interregionalmente, há uma grande migração entre os diversos países. Do outro lado do continente está o padre Adilson. Vive em Chicago e é o responsável provincial dos missionários calabrinianos para a América do Norte, uma região que continua a ser das mais atrativas para as migrações, mas também onde os deportados têm aumentado nos últimos anos. Temos 3 casas de imigrantes no México e 2 na Guatemala. Anualmente a gente assiste uma média de 30 mil pessoas, migrantes e também deportados nessas 5 casas, que estão nas fronteiras com México, com Estados Unidos e também do México ao sul com Guatemala.
Então é uma forma também concreta de apoiar o irmão migrante que está aí no caminho, em busca de melhores condições de vida e também, às vezes, sendo deportado por tantas situações que, às vezes, a gente nem entende. Tem gente que está nos Estados Unidos de 30, 40 anos e, de repente, é deportado. São missionários de São Carlos, cujo carisma assenta no apoio aos migrantes e refugiados. Têm 125 anos de existência e estão em Portugal a realizar o seu 14º capítulo geral. O homem religioso, a sua formação e a sua missão no mundo, em que os fluxos migratórios se alteram cada vez de forma mais rápida, são as grandes linhas que presidem aos trabalhos deste capítulo. Creio que a congregação tem que, neste momento, quem sabe deixar alguns lugares que fomos por muitos anos, naqueles lugares, por exemplo, o sul do Brasil, por exemplo, aqui na Europa, alguns lugares, já as comunidades se entrosaram, se integraram, e temos que partir para novas comunidades onde os fluxos nos pedem a presença. A Ásia e a África são agora os destinos mais preocupantes em termos de refugiados e migrantes, onde os direitos humanos são menos respeitados. Quem o diz é o padre Rui Pedro, um português que integra o governo geral desta congregação. Há países ainda onde a Igreja ainda não amadureceu nesta atenção aos imigrantes, e há também problemas de ordem cultural e que impedem, de facto, até a própria ação da congregação, não é? Portanto, penso que estes países da Ásia, nós começámos a ir para a Ásia há pouco tempo também, porque percebemos que era aí que devíamos estar, e para a África fomos há coisa de uns 5 anos, portanto. Assuntos que estarão em cima da mesa de trabalhos de um capítulo geral que decorre até o próximo dia 28 de novembro, no Centro Diocesano de Espiritualidade do Torcifal. Há boas práticas isoladas no que diz respeito à integração das pessoas deficientes nas comunidades cristãs, mas há ainda um longo caminho a percorrer. A multiplicidade de reflexões que o assunto suscita esteve na mesa de trabalhos da primeira jornada de pastoral da deficiência. O meu trabalho tem sido uma luta diária junto das pessoas que vêm ter comigo, pedindo o meu serviço enquanto advogado. Telmo Fernandes consegue verbalizar, mas não consegue ouvir. Nasceu surdo e, por razões que não consegue explicar, aos 14, 15 anos começou a verbalizar. Licenciou-se em Direito e caminha agora rumo ao doutoramento. A estas jornadas trouxe a sua vivência e um rol de dificuldades com que os surdos se deparam na sociedade e na Igreja. Sim, também é um problema grande, porque o acesso... Um surdo entra numa igreja e vai fazer o quê? Se não houve na confissão também o surdo, como é que o surdo vai expor os seus pecados com o padre? Também a compreensão da Bíblia. Os surdos têm curiosidade em saber o que é que está escrito na Bíblia, mas não há nada que lhes explique. Então é difícil o acesso à comunicação, à informação nesse aspecto. Um longo caminho que a Igreja ainda tem de percorrer e que os responsáveis pelo serviço pastoral a pessoas com deficiência têm consciência. Integrar e formar na fé as pessoas com deficiência é uma missão que ainda está praticamente por fazer. Veja-se o caso da catequese. Neste momento o que acontece é que as crianças que chegam à catequese estão em grupos normais e os catequistas ficam bastante em pânico. Não existe nenhum núcleo na pastoral da catequese que tenha pensado, que tenha materiais que possa apoiar, a que as pessoas possam recorrer e que faça formação nesta área. Mas há exceções. Teresa e Diogo são pais de 2 gêmeas autistas. Juntamente com a catequista Isabel Val, conseguiram preparar as 2 crianças para a primeira comunhão. Foi uma catequese 4. Para já, porque eu não sabia comunicar com a Madalena e a Mariana, porque elas comunicavam de uma forma muito pessoal, diferente uma da outra, e eu não sabia, por um lado, entender a linguagem delas e o que nos queriam dizer, e não tinha o vocabulário e a maneira de me aproximar delas. A preparação foi uma preparação muito diferente, não era uma preparação como uma preparação de uma outra criança que não tenha a deficiência. Foi um desafio tanto para nós como para a própria catequista Maria Isabel Val.
e foi uma preparação que durou um ano, talvez um bocadinho mais, porque teve outro passo intermédio e portanto não sabíamos como é que elas iam se desenvolvendo nessa aprendizagem, mas que nós queríamos muito. Boas práticas que ainda são isoladas, como as que existem na paróquia de Barcarena, onde o Luís e a Mariana têm uma missão importante. Eu apresento aqui o Luís Carlos, que é acólito na paróquia de São Pedro de Barcarena. E tenho aqui a Mariana Pereira, que ela colabora no Centro Social Paroquial de Barcarena. Seja com as educadoras na sala, seja depois na animação das missas com os meninos, quando nós fazemos atividades a nível paroquial com os meninos da creche e do pré-escolar. Casos e problemáticas trazidas a uma iniciativa do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, um serviço criado em 2010 pela Conferência Episcopal Portuguesa, sobre a alçada da Comissão Episcopal da Pastoral Social e da Mobilidade Humana e que tem como objetivo melhorar o acolhimento da Igreja à pessoa com deficiência. E agora destaque para a rubrica sobre a doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro conversa com Alfredo Bruto da Costa e Maria do Rosário Carneiro. O título do documento é longo, à semelhança do longo caminho que se tem de percorrer para alcançar os seus objetivos. Para uma reforma do sistema financeiro e monetário internacional na perspectiva de uma autoridade pública de competência universal. É este o nome de uma nota do Pontifício Conselho Justiça e Paz. Ela é hoje a matéria-prima para a nossa conversa com o Presidente e a Vice-Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Muito obrigada, Doutora Maria do Rosário Carneiro, Professor Alfredo Bruto da Costa, muito obrigada por estarem novamente connosco. Começo por si, professor Alfredo Bruto da Costa. Esta nota tem um nome longo e é mais do que uma proposta, é sobretudo uma proposta de um governo mundial a nível financeiro e monetário. Sim, eu utilizaria mais a palavra governança do que governo. Isso para evitar uma ideia de que se pretende ter uma autoridade autoritária, passa pelo pleonasmo, à escala mundial. Não é isso que está subjacente ao documento. O Papa João XXIII, na sua encíclica Pacem in Terris, falou de dois conceitos que não foram depois desenvolvidos ao longo dos anos, que foi o conceito de bem comum aplicado à escala mundial. Já nessa altura se tinha uma ideia clara de que a chamada questão social, que era sobretudo ao nível dos países, quando muito ao nível da Europa, era já nessa altura um problema mundial. Portanto, nós tínhamos que ter a noção de que o bem comum não se esgota ao nível de cada país, que há um bem comum mundial à escala universal, e relacionado com o bem comum, há alguém que zele por ele também à escala mundial. E o Papa João XXIII designou essa entidade como uma autoridade pública mundial. Ora bem, este documento, portanto, pega nesses dois conceitos e desenvolve-os. A sua atualidade é evidente, as desigualdades à escala mundial, quer entre os países, quer no interior dos países, apesar de algumas melhorias em alguns países, noutros, de um modo geral, estão a aumentar, mas utiliza essa noção da autoridade mundial conjuntamente com o conceito de subsidiariedade. Portanto, isso significa que nada deve ser feito por essa autoridade mundial que possa ser feito corretamente à escala nacional. Mas como é que funcionaria essa autoridade mundial? Seria legitimada pelos cidadãos, pelos países? Portanto, há aqui dois problemas. Um é o método. E quanto ao método, o documento do Conselho Pontifício Justiça e Paz
salienta que tem que ser alguma coisa livremente aceite pelos países. Portanto, não pode ser uma coisa imposta. Senão, não funciona. Em segundo lugar, eu não posso dizer que o documento propõe, mas há uma referência que permite dizer-nos que, porventura, o Conselho Pontifício esteja a pensar nisso. Há uma referência às instituições e à Organização das Nações Unidas. Eu, pessoalmente, penso que seria difícil pensarmos em qualquer autoridade desse tipo fora do esquema das Nações Unidas. E até, pessoalmente, acho que uma autoridade destas devia emanar do próprio Conselho, como é que se chama? O Conselho Executivo das Nações Unidas, não é? Que tinha que ser recomposto, porque ainda tem muito pouca gente, na linha do que está a acontecer ao G8, que agora já é G20, etc. O Conselho de Segurança, queria falar do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança ainda tem uma composição muito relacionada com a Segunda Guerra Mundial, portanto tinha que ser revista, etc., a sua composição. Eu vejo como uma emanação do Conselho de Segurança, mas não posso dizer que seja essa a proposta do documento. Não é? Doutora Maria do Rosário Carneiro, é uma utopia esta governança mundial? É uma utopia cristã? Não sei se ela é cristã. Eu diria que ela é uma utopia de todas as pessoas de boa vontade, que põem em primeiro lugar o bem-estar das pessoas. Porque é de bem-estar que se trata. As pessoas querem viver bem, querem viver em paz e para viver em paz têm que viver num mundo que seja justo. Portanto, esta é a utopia da humanidade. É viver num mundo que é em paz e que é num mundo que é justo. E que para que isso aconteça a uma escala mundial, naturalmente carece de regulação. A crise que nós atravessamos demonstra que, apesar da existência das Nações Unidas, apesar de múltiplos outros organismos e de outros tratados que pretendem fornecer instrumentos de regulação, nada disto funcionou. Foi a desregulação clara dos mercados, assente numa desregulação ética. Isso está já claramente assumido. Seria uma entidade mais ética do que financeira e monetária? Não, de todo, não. O que eu estava a querer dizer é que a desregulação foi consentida porque progressivamente a informação assente em todos estes organismos que nós sabemos que existem, deixou de ser subordinada a critérios éticos e que têm como fim a realização do bem de todos, do bem comum à escala mundial e à escala nacional. Foram determinados por critérios que nós ouvimos falar de serem de natureza técnica, instrumental na realização de determinadas metas materiais, e nós sabemos que essa não pode ser a finalidade do funcionamento de qualquer área da sociedade. E, portanto, esta perda de perspectiva ética e da finalidade permitiu que a ganância de uns se superpusesse de forma clara aos princípios éticos que regulam toda a atividade humana. Daí a virtualidade de se falar e de se chamar a atenção para que a humanidade encontre uma forma organizada de se reencontrar e de recolocar de novo esta centralidade da pessoa como o seu fim primeiro da intervenção, no sentido de obviar a que situações como as deste lucro desmedido que foi toda a determinante da intervenção ao longo dos últimos anos, nos conduziu à situação da crise em que nos encontramos. Professor Alfredo Broto da Costa, ia dizer qualquer coisa? Eu ia dizer o seguinte, a propósito da utopia. Eu sou favorável à utopia bem entendida, mas se quisermos contrapor, eu diria o seguinte, do ponto de vista dos valores, o documento do Conselho Pontifício critica duas orientações claras
que levaram ao mundo a esta situação. O liberalismo, por um lado, e a tecnocracia entendida como o único critério de resolver os problemas. Ora bem, eu diria, se o que se propõe é uma utopia, nós esperarmos que haja mais justiça e mais equidade só através de políticas liberalistas e tecnocráticas é uma utopia, essa é que é uma utopia que é absolutamente fantasiosa. Portanto, se formos comparar essas duas utopias, eu acho que a utopia de haver uma autoridade encarregada de zelar pelo bem comum mundial é muito mais realista do que a utopia de esperarmos que o liberalismo resolva o problema. Muito obrigada a ambos por nos apresentarem aqui este documento do Conselho Pontifício de Justiça e Paz. E se está interessado em conhecer melhor este documento sobre a reforma do sistema monetário e financeiro do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, poderá encontrá-lo em eclesia.pt/CNJP. Fique bem e até de hoje a 8 dias. Ficamos por aqui neste espaço que pode acompanhar também através da internet. Para isso, basta visitar o portal multimédia da Igreja Católica, é em agência.eclesia.pt. Tenha então muito boa noite, até amanhã, se Deus quiser.